Olá, nós estamos fazendo um bate-papo aqui sobre inclusão, que é um tema absolutamente necessário no mundo do autismo, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autista, dia 2 de abril. Na verdade, o mês de abril é um mês para discussão do autismo, para conscientização do autismo. O objetivo desse bate-papo, que eu acho que a gente pode chamar assim, é falar um pouquinho sobre o dia a dia de uma escola inclusiva. Eu sou mantenedora de uma escola, e um colégio e uma faculdade. Nesse colégio, nós temos cerca de 50 crianças atípicas, digamos assim, com algum diagnóstico, 42 mediadores contratados que trabalham, fazem o dia a dia dessas crianças. E essas crianças, na grande maioria das vezes, são autistas. Temos alguns casos de crianças com síndrome de Down. E algumas crianças até que não têm um diagnóstico médico, digamos assim, mas por ter uma necessidade de aprendizagem diferenciada, a gente optou pela inclusão do mediador. Claro, nós temos algumas crianças que estão já em fase final desse trabalho com mediação e logo, logo vão caminhar sozinha. Bem, o Colégio Redentor, então, é um colégio inclusivo. Nós temos todos uma vantagem, de alguma forma, no momento de contratação desses profissionais que trabalham como mediadores. A professora Helena e a professora Carol, elas são professoras da faculdade, trabalham no núcleo de inclusão aqui do colégio, e os mediadores são contratados, escolhidos entre os alunos dos cursos de graduação, normalmente fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, enfim, algum curso da área de saúde, podendo ser também da pedagogia, mas normalmente alunos dos primeiros períodos desses cursos. Dos primeiros períodos, por um motivo muito simples, isso não conta como estágio curricular. O estágio, a prática profissional, ela segue aos critérios definidos pelas diretrizes curriculares dos cursos e pelo conselho profissional, né? Seja qual for, conselho de fisioterapia, de fonoaudiologia. Então, são práticas diferentes do trabalho que é feito aqui com o mediador. Eles são contratados como mediadores, carteira assinada, enfim. Uma coisa importante é quando a gente fala de inclusão escolar de autismo, a gente tem que pensar na lei Berenice Piana, que é uma lei que foi um marco legal, mas que agora precisa pegar, né? A gente precisa que a lei pegue e ter a questão da prática dessa inclusão. Muitas escolas e algumas leis municipais falam em 2 crianças por turma, em um processo de inclusão, 2 crianças atípicas numa turma, com um mediador escolar. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que isso pode ser até possível numa realidade de hoje, não é a realidade do Colégio Redentor. Aqui nós temos mais crianças em algumas turmas, por conta do colégio ter um olhar individualizado, e aí isso acaba tendo crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, e às vezes essa proporção é diferente. Mas o fato é que até 2025, por alguns estudos, é possível que a gente tenha cerca de metade das crianças dentro do espectro. Então, não dá para se falar mais em só 2 crianças incluídas numa escola de educação infantil em 2025, por exemplo. O número de crianças autistas será muito maior. E esse aumento do número de autistas, ele é consequência do ritmo de vida que a gente tem. Já é sabido que o autismo não sabe exatamente a causa, mas com certeza tem um componente genético e um gatilho ambiental, um componente ambiental, que está muito relacionado com o tipo de vida. Então, natural que o custo desse processo de inclusão não pode ser da família, que não tem como arcar com pagar um mediador, e a lei garante isso, que a mediação é uma necessidade, é um direito da família, e ela precisa ser providenciada pela escola. Isso não é um custo que pode ser só para a escola, que hoje a gente está falando de 2 por turma, em 2025 a gente pode estar falando de metade da turma, de um processo de inclusão. É um custo que a sociedade precisa pagar, essa que é a realidade. Para algumas escolas, talvez seja possível se adequar a alguns programas de jovem aprendiz, enfim, mas é importante que a gente tenha em mente que um rearranjo financeiro é preciso fazer, porque é um direito da família, é um dever da escola,
e isso não pode, nenhum lado nem do outro pode fechar no vermelho. Então, a gente tem que ter esse custo, sim, dividido pela sociedade, tanto na escola privada como na escola pública, que o mediador precisa existir também na escola pública, que sem ele é impossível a gente falar em inclusão. Uma outra coisa importante também em relação à inclusão é que quando a gente fala em uma escola inclusiva, a gente fala de uma inclusão que vai desde a direção da escola, da diretora da escola, até todos os professores, o funcionário que trabalha na limpeza, todos precisam estar envolvidos com o processo de inclusão. E uma grande vantagem você passa a ter, quando você trabalha com uma escola com esse formato, você passa a ter um grupo absolutamente motivado, porque a experiência de vida, não só para as crianças típicas que convivem com as crianças autistas ou crianças com síndrome de Down, no caso, principalmente os autistas, mas também os professores, é absolutamente gratificante. Então, você passa a ter um grupo de professores muito engajado, e isso é muito importante quando a gente fala da direção, para diretores de escola, por exemplo, um grupo de professores engajados que começam a repensar algumas coisas em relação a valores, dar valor a uma coisa e outra. Eu acho que uma grande vantagem que a gente tem aqui no Colégio Redentor é ter um grupo muito, muito engajado, afinado, todos envolvidos, e com certeza eles levam isso para a vida deles, como também, né, na atuação aqui no colégio. As coisas ficam mais leves, né? Bem, então é isso, a ideia, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre a questão a visão da direção, da mantenedora da escola, e a Carol e a Helena agora vão entrar mais especificamente sobre o dia a dia da inclusão. Aqui no colégio nós temos um núcleo, temos uma possibilidade, um privilégio de ter uma equipe multidisciplinar atuando na escola. A gente sabe que isso é raro, mas as dicas que serão dadas aqui podem ser aplicadas por qualquer professor que está em sala de aula, ou qualquer mediador ou ajudante de turma, para facilitar a aprendizagem das crianças. Vou passar agora para a Carol, para falar, depois para a Helena, e fica por conta dela. Como a Cláudia falou, eu sou Carolina, sou fonoaudióloga, e junto com a Helena e mais uma equipe que está envolvida no Colégio Redentor, a gente faz parte desse núcleo de inclusão dessas crianças que procuram o colégio enquanto escola regular para serem inseridas nesse ensino regular. Então, o objetivo é a gente falar do nosso dia a dia, até para mostrar para as pessoas que têm interesse que é possível essa inclusão, e é possível essa inclusão com qualidade. Então, como que funciona o dia a dia aqui do colégio? Então, a gente tem o período das matrículas, onde os pais dessas crianças que vão ser incluídas nos procuram, fazem a matrícula dos seus filhos, a gente chama essa família para uma reunião, onde são discutidos vários pontos do desenvolvimento da criança, apontado as maiores dificuldades, as maiores habilidades, as dificuldades no meio, num parque, na vizinhança, nas atividades que fazem coletivamente e no individual. A partir disso, a gente cria um plano de desenvolvimento individual para cada uma dessas crianças incluídas, que, óbvio, é modificado ao longo do ano todo, às vezes, semana a semana, esse plano é modificado. A partir disso, a gente faz uma reunião da equipe, então o professor da sala que essa criança vai ficar, eu, a Helena, mais outra fonoaudióloga que trabalha aqui, a equipe toda pedagógica, a direção, a coordenação pedagógica, e a gente deixa todo mundo ciente do que está preparado para aquela criança. Aqui no colégio, a gente implementou uma estrutura um pouco diferenciada, que a gente meio que usou o mesmo nome, que é de um projeto francês, que é da Annick Barthélemy, que é o Ateliê Classe, e a gente fez uma adaptação dessa metodologia que ela usa lá na França, no Hospital Dia. A gente adaptou para uma escola regular, juntamente com as estratégias do modelo DIR Floor Time, de acomodação das crianças em sala de aula. Como que funciona esse processo? No dia a dia, todos os dias da semana, todas as crianças de inclusão são divididas em grupo, a partir da habilidade cognitiva parecida.
A gente parou um pouquinho, porque vocês viram, a gente está gravando dentro da escola e, às vezes, acontecem esses barulhos inesperados, porque a gente está lidando com criança. Não sei se é uma criança típica, se é uma criança não típica, mas essas interrupções podem ser que aconteçam. Bom, então, voltando. Então, a gente pegou as características desse modelo que foi utilizado lá na França, junto com a metodologia do DIR Floor Time, e a criança chega na escola divididas de acordo com as habilidades cognitivas e vão para uma sala que a gente denominou de ateliê clássico, copiando um pouco o nome francês, onde a criança chega junto com seus pares e vão, como funciona numa educação infantil, na sala de educação infantil, vão sentar todas num grupo e a gente vai fazer a apresentação de todas as crianças que vieram, tudo com o apoio da imagem. Então, a gente tem a foto de todas as crianças, aquelas crianças que vieram, a gente cola no painel, aquelas que não vieram, a gente diz que não veio e deixa ali no cantinho para ele poder entender que ele pode ficar normalmente naquele ambiente, que aquela criança vai vir no outro dia. Então, a gente está organizando a rotina dessa criança, apresenta todos os professores que vão aparecer para ela nesse momento do dia. A gente organiza, hoje está fazendo frio, hoje está quente, que roupa que eu vou usar? E aí a gente já escolhe a imagem da sensação do tempo que está naquele dia, e aí a gente também cola no painel. A gente faz a organização temporal. Que dia é hoje, qual é o dia da semana, qual é o dia do mês. A gente sabe que a maioria não tem essa noção, e exatamente por isso a gente apresenta, para eles entenderem que o tempo continua, que existe final de semana, que ele não vem para a escola. Depois disso, a gente faz uma música, onde ele se organiza em tempo, em espaço. A gente aproveita as melodias das musiquinhas que tem para imitação de parte do corpo, imitação de barulho do bicho. Então, todo o movimento corporal para poder ativar essa criança em termos sensoriais, para que ela consiga, depois desse momento, sentar na carteira, e aí é um momento que passa a ser individualizado, onde fica a criança com o seu mediador, sendo supervisionado por essa equipe de fonoaudiólogos e também por mim, pela Helena, e de uma pedagoga também, a gente tem nessa sala, onde a atividade é direcionada, aí sim, uma atividade pedagógica direcionada a cada criança está fazendo uma atividade diferente que faça sentido no seu desenvolvimento individual. Então, a gente faz essas reuniões que são semanais, com essas duas, com essa fonoaudióloga e essa pedagoga, para direcionar essa atividade. Então, a criança vai ter uma atividade de leitura, uma atividade de grafia, uma atividade matemática e uma atividade de conhecimento do mundo, que entram as ciências, a geografia, a história, tudo isso, de acordo com o nível de desenvolvimento. Então, aquela criança que precisa mais do concreto, ela vai ter uma atividade do concreto. Aquela que já dá conta de usar uma folha, ela vai ter a atividade mais simbólica para poder realizar, e tudo mediado por essa pessoa, que é a figura do próprio mediador, sentado frente a frente da criança para perceber quais as reações que elas têm, porque a nossa realidade é da maioria das crianças não serem verbais, então a gente precisa desse contato frente a frente. A partir disso, eles vão executando essas atividades. Ao longo, aqui no colégio, a gente usa 2 tempos de 50 minutos, é o tempo que eles ficam nessas atividades mais direcionadas. E todo esse momento, a criança, toda a adaptação sensorial que essas crianças precisarem, nesse momento, a Helena dá o suporte, o próprio mediador dá o suporte, para que ele consiga ficar, que seja um tempo de 5 minutos ou de 2 minutos, que aquilo seja de forma efetiva, que ele realmente faça. Quando ele sai desse momento, ele volta para a sala de aula, e esse momento não é que ele perdeu a atividade do dia, muito pelo contrário, ele fez atividades mais dirigidas. A gente usa aquelas aulas que aqui no colégio tem aulas especializadas, de xadrez, de inglês, de espanhol. Então, a gente geralmente pega alguma aula que a gente vê que essa criança não tem tanto aproveitamento para ela fazer esse horário do ateliê. Então, é tudo montado de acordo com essa perspectiva.
ele volta para a sala e toda a atividade que a professora faz com todo o grupo é adaptada para o mediador fazer em conjunto com a criança sentado lado a lado dela, e ela segue a rotina do colégio como deve ser. Uma rotina que já foi preparada no ateliê para que ele faça sem maiores dificuldades ao longo do dia. Aí a Helena vai falar um pouquinho das adaptações dessas crianças dentro do colégio. Então, eu acho importante colocar também, que quando a Carol fala em relação a você fazer uma acomodação, então a gente pode pensar em material. Vocês vão ver agora uma foto de um tipo de estímulo que a gente usa. Então, uma criança que tem uma dificuldade de postura. Então, é uma criança que, quando está sentada na cadeira, se não tiver um bracinho para ela encostar, ela vai escorregando, e aí ninguém consegue prestar atenção escorregando na cadeira. E vocês vão ver nessa mesma foto que tem um disquinho. Então, nesse disquinho, a criança que precisa de mais movimento, então uma criança que tem uma necessidade de se movimentar mais, ela consegue, ali durante a atividade, se movimentar um pouquinho e conseguir se manter atenta. Então, existem recursos, então materiais que a gente pode usar para cada criança, mas a gente tem que pensar, a coisa mais importante é o material humano, na verdade, é o que a gente faz sensorialmente para ajudar uma criança. E aí vai entrar como é que essa criança responde? Será que se eu me movimentar muito rápido, a criança não dá conta desse movimento e aí ela não consegue reproduzir? Ou eu estou mexendo em alguma coisa na frente da criança que ela precisa fazer e ela se desregula por conta de tanta movimentação? Então, eu posso evitar me movimentar tão rápido, me movimentar um pouco mais devagar. Eu posso perceber que tipo de tom de voz eu posso usar. A gente hoje teve um caso muito legal de uma criança que chegou nova para a gente, e uma criança que responde muito bem com sussurro. Então, quando você sussurra, essa criança presta atenção no seu movimento de boca, e aí ele tenta reproduzir, ele consegue ficar mais organizado quando a gente sussurra. Preciso sussurrar com todas as crianças? Não. É totalmente individualizado o programa de cada criança aqui no colégio. E aí é importante também colocar que a gente tem essas crianças que vão para o ateliê, como a Carol falou, mas a gente tem crianças que seguem a rotina toda da turma, que não precisam do ateliê e fazem as adaptações que a criança precisar no momento. Eu tenho um exemplo legal de uma criança que segue a turma e que aí ele tem uma dificuldade específica em colorir. E aí ele estava numa aula de empreendedorismo, eu estava lá com a mediadora, e aí ele, nessa hora que ele não colore, o que ele faz? Chama o amigo, cutuca o amigo do lado, e aí faz uma confusão na sala. E é uma criança que precisa de muita expressão facial, e precisa de tipo um joguinho, ele gosta de uma competiçãozinha. A gente não estimula na escola competitividade, mas a gente usa um joguinho de competição para você estimular a criança. E aí a gente criou uma brincadeira que era lápis na cabeça, e tem que ser com esse tom, que é o tom que ele engaja. Não pode ser, vamos lá, gente, lápis na cabeça. Não, com ele tem que ser lápis na cabeça. E aí, na mesma hora, agora é 1, é 2. E aí, no já, todo mundo pintava. Então, tinham crianças que estavam fazendo uma atividade direcionada, tinham outras que já tinham acabado. Então, a gente conseguiu 4 crianças fazendo a brincadeira junto e ele conseguiu pintar e não atrapalhou. Então, esse tipo de adaptação que é o que eu falo de material humano. Não é nada, é o que eu vou fazer. E isso é o mais importante da gente ter na cabeça, porque aí a gente desmistifica uma coisa de que, para a escola ser inclusiva, eu preciso de espaço, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, não precisa de nada, você precisa de você. Porque se eu precisar dar estímulo de movimento para uma criança e eu não tenho um disco sensorial, que vocês viram, eu ponho a criança no meu colo e eu mexo ela na minha perna. Então, assim, a gente pode trabalhar com aquilo que a gente tem. Uma outra coisa que é muito importante a gente pensar é na leitura dos sinais. Se a gente consegue aprender a ler sinais, e aí vou abrir aqui um parêntese, porque os nossos mediadores da escola, todas as terças-feiras, 5h30, eles têm um encontro com a gente para discutir os casos das crianças que estão precisando mais, para a gente ver vídeo. Então, a gente tem é tudo muito amarrado em termos de supervisão para eles, né? A gente está na escola durante o dia, eu fico todas as terças, a Carol fica mais tempo até, e ainda tem esse encontro para amarrar tudo. Então, nessas supervisões, eles são muito instruídos a observar sinal. A gente mostra vídeo de criança que dá sinal comunicativo muito sutil, e eles começam a aprender. E aí tem um exemplo que é muito bacana, que é até do filho da Cláudia, que tá dentro do espectro, então uma criança que tem TEA.
e que a gente só conseguiu que ele se colocasse, e ele ficou muito satisfeito, vocês vão ver pelo exemplo, porque eu li o sinal dele dentro da sala. Então, ele estava numa sala, a professora tinha 2 cores, e aí ele gosta muito de amarelo, e eu já sei que ele gosta muito de amarelo, e aí ela falou, pessoal, o que a gente vai pintar? Era um robô que eles iam pintar de amarelo, e aí ele lá no cantinho dele, lá olhando, prestando atenção em tudo, e deu um sorriso muito grande. Só que é simples, porque dentro de uma sala, todas as crianças falando, amarelo, vermelho, o dele passa, porque é só um sorriso. E aí ela, ou azul, aí ela, amarelo, aí ele ficou todo feliz. O que eu fiz nesse momento foi ser a voz dele, porque a professora não tem como perceber isso tudo. Mas aí é o papel do mediador se colocar para essa criança. E eu falei, gente, o Dani quer o amarelo. E aí ele sorriu, tipo, é isso mesmo. E aí todas as crianças, o amarelo, Dani quer o amarelo. Então, eles precisam dessa observação do sinal para alguém, no momento, ser a voz dele e ele conseguir ter sucesso nessa comunicação, né? Que a fala ainda não é o meio que ele se comunica. Então, essa leitura de sinais, tanto de comunicação da criança, quanto de desorganização. Então, eu estou vendo que a minha criança ela começa a sacudir a perna, e depois que ela sacode a perna, ela vai se desregular e vai acabar ficando muito estressada. E aí, depois vai ser mais difícil regular ela de novo, porque sempre que a gente antecipa um processo de desregulação, e aí é uma criança chorando, se jogando no chão, batendo nos outros, sempre que a gente consegue antecipar, é melhor para você ajudar essa criança a se organizar. Então, você percebeu? Você já tem que propor alguma coisa que você sabe que regula a criança. Que seja, vai ser um peso? Não, não vai ser peso, eu não preciso colocar peso. Alguma coisa que você mesmo faça. Então, dá um tempo da atividade, faz uma brincadeira simples com a criança, faz uma brincadeira de cosquinha, se ela precisa de informação corporal, aperta o pé dela, para ela se reorganizar, e aí você volta para a atividade mais formal. Outra coisa importante a gente pensar, quando a gente está falando de inclusão, a criança não precisa fazer tudo igual às outras. E aí vocês vão ver 2 vídeos do Dani também, na aula de educação física. Então, no primeiro vídeo, vocês vão ver que o Bruno, que é o professor de educação física, ele usa o Dani como assistente dele, porque, naquele momento, ele não dava conta de se mapear para ficar naquela situação e imitar o que o Bruno estava fazendo, que era a atividade proposta. Com esse suporte do Bruno, ele conseguiu participar da atividade, e aí, nesse segundo vídeo agora, vocês vão ver o Dani fazendo sozinho, sem suporte de ninguém. Então, ele precisou ali de um intervalo de uns 4 meses, mais ou menos, para fazer sozinho, e hoje ele imita. Então, hoje ele dá conta de fazer sozinho. Então, não precisa fazer igual. Acho que quando você força uma criança a fazer igual a outra, a verdade é que você não está incluindo ela, você está, na verdade, excluindo, porque você está colocando ela numa situação que ela não consegue fazer, e eles sabem que eles não conseguem fazer. As crianças com autismo sabem as dificuldades dele. E aí, cada vez que eles não têm sucesso, você perdeu mais uma chance, porque aí ele não vai querer fazer mesmo. Então, isso é muito importante, e são coisas que é material humano, de novo. É o que você vai fazer, não é eu preciso de nada. Outra coisa que a gente tem que pensar é na brincadeira, né? Quando a gente está na escola, principalmente as crianças mais velhas, né? Até o primeiro ano até vai muita brincadeira, né? Mas quando passa para o primeiro, segundo, a gente já tem muita formalidade. E as crianças que estão dentro do espectro, e outras, né, também, que têm outras dificuldades, a gente tem crianças aqui na escola que nem diagnóstico de nada tem, mas nitidamente tem alguma questão ali que dificulta o processo de aprendizado. Elas funcionam muito bem quando você dispõe um tempo para brincar, mas não é brincadeira de sentar, botar um jogo, vamos lá, sua vez, minha vez, não é isso. É uma brincadeira de sentir o fluxo da criança, sentir o que aquela criança precisa naquele momento. Então, ela precisa pular, então vamos pular, aproveita o pular, de repente, conta, se você quiser inserir componentes, né, mais da escola. Ela precisa, de repente, de uma brincadeira simples de dar um susto, alguma coisa assim. Então, sentir a necessidade da criança para aquele momento. E aí, por quê? O que é importante da brincadeira? A brincadeira relaxa a criança, a brincadeira regula a criança. Então, eu costumo dizer que é como se cada pessoa fosse um copo d'água. O nosso copo d'água está sempre com um pouquinho de água só, mas é muito pouquinho. O das crianças com autismo, por conta de todas as questões sensoriais que são individuais de cada uma, está sempre meio cheio.
E a forma como a gente tem para ajudá-los a diminuir essa água, e aí esse copo não extravasar e a criança se desregular, é através da brincadeira. Então, a melhor forma que a gente tem para deixar uma criança regulada é através da brincadeira. Claro que sempre respeitando a necessidade dela. O que é isso? Eu tenho uma criança que tem uma hipersensibilidade auditiva, eu não posso brincar com ela e gritar, porque aí eu vou desregular, vou encher mais o copo d'água. Mas se eu brinco com ela sussurrando, se eu brinco com ela me movimentando lentamente, a chance que ela tem de voltar para a sala de aula, para qualquer demanda formal que tenha, regulada e atenta, é muito maior. Eu acho que, para poder acrescentar, isso tudo só vai funcionar se a família for nossa parceira dentro da escola. Ou melhor, fazendo fora da escola aquilo que é feito dentro da escola. Se a gente não tiver essa família colaborando com o que a gente faz, fica tudo muito mais difícil. Então, eu penso que o pai, a mãe, a babá, ou o irmão, qualquer pessoa da família tem que ser aliado do colégio. Se a gente não tiver essa parceria, fica muito mais difícil fazer a inclusão verdadeiramente acontecer. Uma última coisa que é importante a gente pensar, que na verdade não é a última só para hoje, né? Tem várias outras coisas importantes, mas para hoje é você tentar de várias formas. Então, você está ensinando a criança alguma coisa, em termos formais, né? E você não está conseguindo resposta, não é porque ela não consegue, é porque você não achou o melhor caminho, na verdade. Então, a gente tem um exemplo muito legal também do Dani, que ele estava recebendo muita informação, né, pedagógica, posso falar assim, e a gente não estava conseguindo saber o que ele realmente estava aprendendo, porque ele não fala. Então, a gente começou a pensar como é que a gente vai fazer para ele mostrar o que ele sabe agora, porque senão eu não sei se ele sabe, porque ele só não sabe me dizer. Então, eu tenho que arrumar uma outra forma dele me dizer, né? E não dizer que ele não sabe. E aí, como a gente sabe que uma criança que não fala pode ler e escrever, são dois processos diferentes, a gente começou a usar a imagem da palavra, né? E testar com ele o que ele tinha aprendido. E aí a gente descobriu que ele já sabia ler várias palavras, né? Ele faz a leitura da palavra como um todo. Acho que é uma forma, de você aprender a ler, depois a escrever. E aí vocês vão ver nesse videozinho o primeiro dia que a gente estava testando o que ele sabia, e aí ele acertando aquela imagem que a mediadora dele estava mostrando. É interessante também colocar que nesse vídeo ele está com a mediadora na sala, né? Porque é um momento que ele está na sala e as crianças foram para o inglês, e que a professora dele ela vai rodando de criança em criança para fazer esse trabalho também individualizado. Bem, como vocês viram, o mais importante, o investimento mais importante em relação à inclusão é no material humano, na capacitação das pessoas, e principalmente pessoas que tenham um bom senso, que tenham um olhar atento às necessidades da criança. E uma coisa que é muito importante também é que, quando a gente fala em inclusão, é claro que existem problemas, dificuldades, mas, na verdade, nunca com as crianças. A gente nunca teve problemas de inclusão aqui na escola com as outras crianças. As crianças recebem e vibram com as conquistas, uma das crianças que estão no processo atípicas, de uma forma maravilhosa, assim. Nós temos algumas situações que a gente achou que fosse ter problema e, na verdade, as crianças acolheram de forma muito boa. E a criança que estuda em uma escola inclusiva, ela passa a ter um olhar diferente também em respeito às outras crianças, respeito às diferenças, que é o que a gente espera do mundo, né? Que as crianças sejam educadas dessa forma. Pegando aqui o gancho da fala da Cláudia em relação às outras crianças, né? Como é que é isso para as outras crianças? Isso é um questionamento que muitos pais se fazem, né? Assim, os pais das crianças que aparentemente não têm nenhuma dificuldade. Assim, o que a gente viu na prática, a gente não leu no livro, é que todas essas acomodações que a gente faz, tanto da cadeira quanto da forma como a gente age, as crianças que não precisam disso, elas até querem isso um dia. 2 no máximo. Ai, tia, eu quero sentar nessa cadeira também. Por que você fala assim com ele? Fala assim comigo também? Tudo bem, dou beijo em todo mundo. Tem um que funciona à base do beijo. Ele faz tudo para ganhar beijo. Mas é um dia 2. A única criança que não se desapegou disso aqui no colégio,
de fato, depois ele fez uma avaliação e ele tinha uma questão aí de aprendizado, uma questão sensorial, enfim, diversas questões que dificultavam o desenvolvimento. A partir do momento que a gente adaptou, fez as acomodações individuais para ele, acabou. Então, isso é até uma forma da gente perceber pequenos problemas, pequenas crianças que não têm diagnóstico, mas que têm problemas também. E aí a gente já adapta tudo agora para futuramente ele estar lá no segundo grau e não dá problema, porque a gente adapta agora e a gente melhora futuramente a criança. Bem, o autismo, então, é uma realidade. Nós temos um número muito grande de crianças. O ideal é que todas as escolas sejam inclusivas. É até estranho quando chegam aqui e perguntam: o Colégio Redentor é inclusivo? Mas não são todos, deveriam ser todos, porque cada criança é única. Não tem uma criança, não existem crianças, algumas crianças especiais, todas são. E todas têm características que precisam ser olhadas de forma individualizadas. E é importante que é uma realidade em relação aos diretores de escola, as dificuldades que os pais encontram em relação a algumas escolas. Primeiro, é lei. É uma obrigação da escola fazer o processo de inclusão com as adaptações importantes, necessárias para as crianças. A mediação escolar, se bem feita e não é difícil, precisa de capacitação e uma pessoa com bom senso. E, claro, existem cursos. Eu acho que na linha de terapia existem muitas correntes diferentes. Na inclusão, acho que é bom senso e um olhar cuidadoso para a criança. E aí ela vai seguir bem. Mas o autismo é uma realidade. Hoje a gente pode falar em 2 crianças por sala. Em muito breve nós falaremos de metade da turma ou mais do que isso. Nós temos turmas aqui com muitos alunos. Isso não é um problema para as crianças típicas, ao contrário. Isso foi um problema com alguns pais, hoje não mais. E, sim, eu acho que é o que a gente espera. A nossa proposta com esse bate-papo era começar uma série de vídeos sobre inclusão, sobre a prática no Colégio Redentor. Então, os vídeos serão feitos, a princípio, pela Carolina e pela Helena, e pela outros membros da equipe, né? Nós temos a Daya, que é uma outra fonoaudióloga, que fica aqui 40 horas semanais, acompanha todo o ateliê classe e a inclusão na sala. As pedagogas que trabalham no apoio e as professoras, os professores de educação física, enfim, todos engajados com a inclusão e todos aptos a isso. Então, nós teremos vídeos que serão feitos semanalmente com a prática. A situação, isso aconteceu com a nossa criança e nós resolvemos da seguinte forma. E isso vai ser disponibilizado no site do Capé Azul, capéazul.com.br, e no Face do Capé Azul também, que é um espaço que a gente criou para levar informações sobre autismo e sobre o programa de inclusão que é feito aqui no Colégio Redentor. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos e feliz dia da conscientização do autismo, dia 2 de abril. Estamos de azul por esse motivo.